O nome dessa mesa é Filosofia e Ciência, né? O que eu percebi, então, que é um tema que tem a ver com filosofia da ciência, mas não é exatamente filosofia da ciência. Então, a minha ideia era fazer aqui uma apresentação, então, dessa relação entre filosofia e ciência, de uma forma bastante rápida, bastante panorâmica. Então, que fosse uma apresentação que pudesse esclarecer algumas coisas sobre o método da ciência e, ao mesmo tempo, o método da filosofia e a forma como nós podemos encontrar algumas semelhanças, alguns pontos de contato entre esses dois métodos. Né? Então, a ideia inicial é apresentar esse diálogo, né, entre filosofia e ciência. Um diálogo que, em alguns momentos, se torna, né, um tanto quanto complicado, mas, em outras perspectivas, a gente pode ver que dá para fazer uma interação muito boa. Bom, o começo aqui apresenta aqui, esse primeiro slide apresenta aqui esse título, que é meio poético, né, meio... Não sei se vocês entendem o que está sendo dito aqui, né? Como se fosse do amigo próximo, distante, o contrário. Né? Parece... Enfim. Se não estão entendendo, não tem problema. No final da apresentação, espero que fique mais claro. Né? É estranho um analítico começar assim, né? Uma coisa que não é muito clara, e depois tentar... O Valdetão está balançando a cabeça afirmativamente. Mas, enfim, é só o título, né? Vamos ver no que é que dá. Então, o tema tem a ver com essa relação entre filosofia e ciência e tem a ver também com algumas ideias errôneas a respeito dessa relação, de como nós poderíamos, então, chegar a algumas ideias mais acertadas. Né? Então, essa é a ideia da apresentação, né? Eu começo dizendo que uma consequência da separação que o mundo moderno instituiu entre ciência e filosofia é a ideia comum de que esses dois campos do conhecimento têm muito pouco em comum. Esta breve apresentação tenta explicitar essa ideia e mostrar que a ciência e a filosofia estão mais próximas do que nós geralmente imaginamos. E é interessante ver que essa ideia comum, essa ideia do distanciamento entre filosofia e ciência, não é uma ideia simplesmente do público leigo. Às vezes é uma ideia realmente de vários cientistas importantes. E de alguns filósofos também. Né? Mas me parece que é uma ideia errônea. Essa ideia do distanciamento entre filosofia e ciência. Se a gente for observar, né, de uma forma mais próxima, como é que essas duas formas do conhecimento procedem, a gente pode encontrar mais proximidades do que distâncias. Esse é o que eu pretendo mostrar aqui. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar é essa ideia do livro da natureza, né, que é uma ideia que aparece inicialmente na obra de Galileu Galilei, né, durante o período da Revolução Científica. O que a gente chama de Revolução Científica, na verdade, não é um acontecimento, né, bem datado, é uma sequência de acontecimentos, sequência de eventos, sequência de inovações teóricas, né, que se dão desde o século XVI, XVII e talvez até o século XVIII, que resultaram, então, de uma nova forma, um novo método, né, para a aquisição e organização do conhecimento. E esse é o método que vai caracterizar a forma da ciência moderna. Então, a Revolução Científica é esse acontecimento que inclui, né, as teorias que nós conhecemos hoje, estudamos na escola, né, teorias, por exemplo, de Copérnico, né, de Kepler, Galileu, como eu já mencionei, Newton. Então, esses são os grandes nomes da Revolução Científica. E essa Revolução Científica, então, ela se estende por um bom período de tempo, até que essas ideias a respeito do método científico estejam consolidadas.
E uma imagem interessante, que é uma imagem de Galileu, é a imagem do livro da natureza. Né? Galileu, como um bom cientista, mas ao mesmo tempo um católico, não sei se um bom católico, mas um católico, ele pensava que Deus se manifesta de duas formas, através de dois livros. Um livro é as Escrituras Sagradas, e o outro livro é a própria natureza. Né? Então, nós podemos, de alguma forma, conhecer mais sobre Deus, examinando os dois livros. Acontece que o livro da natureza, ele está escrito numa linguagem diferente, numa linguagem que nós não acessamos de forma imediata. Ele está cifrado, é um livro cifrado, em particular cifrado em linguagem matemática. Então, nós precisamos adotar certas medidas, nós precisamos satisfazer certas condições, certas exigências, para que nós possamos entender o livro da natureza. Entre essas exigências, vocês podem encontrar essas quatro, talvez as quatro principais. Então, observar a natureza, recorrer à matemática, levantar hipóteses e testar as hipóteses. Parece muito sensato, Quando você vai investigar a natureza, parece muito sensato você tomar essas providências, Mas nem sempre foi assim, Nem sempre na história das ideias, do pensamento, a gente se preocupou em aplicar todas essas medidas, Em particular, os testes das hipóteses, não é algo que tivesse já uma longa tradição antes de Galileu, Então, a gente aprende, inclusive, na escola, os experimentos de Galileu. Galileu subiu a Torre de Pisa, soltou alguma coisa lá de cima. Bom, tem muita coisa que é meio fantasiada a respeito desses fatos, mas, de fato, a experimentação, o método experimental, ele ganha força a partir daí. E se torna, então, uma nova ferramenta de aquisição de conhecimento e de seleção de teorias. Isso é o mais importante. A partir desses testes empíricos, nós podemos avaliar se uma teoria realmente responde às nossas questões, ela realmente explica os problemas que ela pretende explicar ou não. Então, essas exigências, esses passos, eles constituem, no final, o que a gente conhece hoje como método científico. Um esclarecimento, uma nota de esclarecimento, antes de prosseguir, essa nota a respeito de teorias, não sei se vocês conseguem ver daí. A frase no final do slide diz assim: um conjunto de hipóteses e suas consequências é uma teoria. Isso é importante porque a gente ouve muito falar de teorias científicas, mas nem sempre a gente tem uma ideia exata do que é uma teoria. A gente nem sempre tem clareza a respeito do conceito de teoria. E é importante ter clareza a respeito desse conceito. Então, uma teoria, na verdade, a gente pode dizer que é um conjunto de enunciados, conjunto de afirmações. Conjunto de afirmações, no caso das teorias científicas, que dizem alguma coisa sobre certos fenômenos naturais, tentam explicar alguns fenômenos naturais. Mas, digamos que você tem aí as 3 leis de Newton. Você não pode dizer que as 3 leis de Newton constituem uma teoria científica, só elas. Não, uma teoria engloba esses enunciados básicos, mas inclui também todos os enunciados que são derivados logicamente desses, as consequências lógicas desses enunciados. Então, a teoria é um conjunto que engloba tudo isso. Um conjunto de enunciados básicos, que a gente pode às vezes chamar de axiomas, a gente chama às vezes de hipóteses, e as consequências desses enunciados básicos. Então, a teoria é esse conjunto de enunciados. Bom, com esse esclarecimento, a gente pode prosseguir
exatamente para o momento em que a gente pode perceber essa separação entre filosofia e ciência. Até a Revolução Científica, não havia essa distinção que nós fazemos hoje entre filosofia e ciência, pelo menos não da forma que nós fazemos hoje, né? Pensar sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, era uma tarefa filosófica, né? Desde os gregos, né? A gente sabe que os filósofos pensaram sobre a natureza, né? A explicação, né, do movimento dos astros no céu. Então, isso era uma tarefa para filósofos. Se você pensar, né, nos próprios nomes, né, que fizeram a Revolução Científica, né, se você pensar, por exemplo, em Newton, né, até a grande obra de Newton, onde ele apresenta, né, a sua teoria, né, do movimento e da gravitação, essa grande obra dele é chamado os princípios filosóficos, né? Princípios matemáticos da filosofia natural. Então, eles tinham ainda essa ideia de que esse tipo de investigação a respeito dos fenômenos da natureza era uma investigação filosófica. Mas depois, as coisas mudaram, né? A visão que nós temos hoje é de que essas tarefas, né, foram divididas. A ciência ficou com a tarefa de investigar os fenômenos da natureza e a filosofia ficou com outra coisa. Na verdade, a gente poderia entender melhor essa diferença, essa distinção, essa divisão de trabalho, pensando no método científico, né? No método que, como eu falei antes, né, se baseia naquelas condições, né, de investigação que você tem que satisfazer, né? Levantar hipóteses, testar as hipóteses, fazer observações. Então, o método científico parece que a consolidação dele contribuiu para isso, para esse divórcio entre filosofia e ciência, né? Por quê? Porque a partir da consolidação do método científico, nós passamos a considerar que as questões científicas são as questões que podem ser investigadas através do método científico. E as questões filosóficas são questões, então, de outra ordem, né? Questões que não podem nem ser tratadas de forma empírica, nem de forma formal, através de métodos matemáticos. E aí, inclusive, a gente consegue visualizar essa distinção, né, muito melhor, talvez, até através dos exemplos, né? Eu tenho aqui algumas questões científicas, depois, no slide seguinte, algumas questões filosóficas iminentes, que podem exemplificar como, de fato, né, as questões se distinguem, se diferenciam. A Terra se move? Não, grande pergunta, né, no período lá da disputa entre a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica, era essa. Como as características dos pais são transmitidas para os filhos? Isso foi um grande enigma também para a biologia, né? Vocês devem recordar disso. Por que uma placa de metal bombardeada com luz ultravioleta cintila? Esse é o problema do efeito fotoelétrico, né? Também foi uma questão muito complicada. Só no início do século XX, Einstein conseguiu dar uma resposta para isso. Por que os gases nobres são tipicamente inertes? Como podemos usar partículas elementares para processar a informação? Que é a questão central hoje da computação quântica, né? Então, exemplos de questões científicas. Algumas questões filosóficas. Qual a finalidade precípua do Estado? Quais critérios podemos usar para hierarquizar valores morais? Que tipo de coisas são as relações? Como podemos saber alguma coisa? Que tipo de garantia podemos ter da verdade de uma teoria científica? Às vezes a gente é capaz de identificar alguma coisa, mas não é capaz de dizer exatamente aquilo que nós estamos identificando. Me parece que, quando a gente compara essas questões, eu não sei, né, exatamente como é que vocês estão pensando agora, mas pelo menos eu, quando penso nessas questões, nesses grupos diferentes de questões,
me parece que eu rapidamente visualizo uma certa distinção entre essas questões. Talvez não seja muito fácil dizer o que é exatamente essa diferença, onde é que está exatamente essa diferença. Mas se a gente pensar no método científico, talvez a gente consiga identificar exatamente em que é que consiste a diferença. Né? O que é preponderante aqui, o que é determinante para essas diferenças, parece que é isso, o teste. Quando a gente tem aquelas questões, tanto as questões científicas quanto as questões filosóficas, a gente quer respostas. Né? Depois eu vou falar sobre a filosofia e as respostas que a filosofia nos oferece, mas adiantando um pouco as coisas, quando a gente tem essas questões, a gente quer as respostas. Mas a gente tem que fazer alguma seleção entre essas respostas. Né? Não é qualquer resposta que vale. Né? A gente quer selecionar as respostas. Então a gente precisa, para dar essas respostas, a gente precisa de teorias. As teorias aqui nos oferecem alguma resposta. E a gente precisa de métodos para selecionar as teorias que dão boas respostas. Certo? A grande diferença entre essas questões que nós vimos lá elencadas sob o rótulo de questões científicas e as outras que nós vimos sob o rótulo de questões filosóficas é o fato de que, em particular, esse teste não parece muito adequado para responder, para fazer a seleção das teorias que respondem àquelas questões que a gente chamou de questões filosóficas. Pelo menos aquele quadro de questões. Depois nós vamos pensar se isso é uma conclusão geral, se nós podemos concluir isso para todas as questões filosóficas. Mas para aquele quadro lá, eu vou até voltar, não é muito claro como é que você poderia usar testes empíricos para selecionar as respostas a essas questões. Né? Que tipo de coisas são as relações? É uma questão que interessa muito ao Valdeton. Como é que a gente pensa num experimento para responder, né, uma questão como essa? Não parece muito claro como é que a gente faz isso. Provavelmente, realmente, não dá para fazer isso através de um teste empírico. Tem uma questão aqui relacionada a teorias científicas. Né? Você pode pensar, não, essa questão aqui deve ser uma questão científica, né? Mas não, é uma questão filosófica também. A teoria científica ela nos dá certas respostas baseada em certos procedimentos, em certos métodos que a teoria segue para nos dar as respostas. Uma vez que você aceite os métodos, uma vez que você aceite os procedimentos, você pode, então, começar a avaliar a resposta, né, para ver se ela realmente responde ou não a questão. Mas você precisa de uma certa justificação para esses métodos. Né? O método nem sempre é algo evidente. Né? Na verdade, a Revolução Científica é um período interessante porque você pode vislumbrar ali muita coisa importante, né? Do ponto de vista filosófico. Né? Inclusive. Né? Você pode, por exemplo, ver nas discussões lá de Galileu, né, com os opositores dele, né, uma tentativa muito grande de justificar os procedimentos que ele estava usando, né? Justificar o uso de um instrumento como a luneta, por exemplo. Hoje a gente pensa, não, mas justificar o quê? Né? É evidente, a luneta nos fornece, potencializa o nosso sentido. As pessoas não achavam isso evidente, né? Não achavam com certas razões também, né? As pessoas não eram malucas, não. Então, elas tinham razões para desconfiar da luneta, tinham razões para desconfiar dessa coisa de experimentação. Muito bem, então, você precisa de justificativas sobre esses métodos. Então, você precisa de argumentar a favor de uma coisa ou de outra. E, nesse momento, parece que você está recorrendo à filosofia. Você está recorrendo a um tipo de investigação propriamente filosófica. Quando você levanta uma questão como essa, você está levantando uma questão propriamente filosófica. Garantir que nós podemos ter da verdade uma teoria científica
É uma questão filosófica, né? Então, parece que, pelo menos, se você olhar para essas questões, não é fácil imaginar como é que você poderia usar um método empírico, um teste empírico, para decidir essas questões, ou decidir quais são as melhores respostas dessas questões. Bom, então é isso. Quando você fala em teste, né, o que é que você faz, né, quando você está testando uma teoria científica, né? Você está comparando a teoria com os fatos, né? Teste empírico consiste mais ou menos nisso. A teoria, né, faz certas afirmações sobre os fatos do mundo. Então, para saber se a teoria é verdadeira, você vai investigar se os fatos do mundo são daquele jeito que a teoria diz. Quer dizer, a coisa parece que é muito intuitiva, né? É a diferença entre alguém que diz a verdade e alguém que fala uma mentira. Qual é a diferença? A pessoa que fala a verdade está falando alguma coisa que, se você for atrás, você vai ver que é daquele jeito. A pessoa está falando mentira, é o contrário. Você vai procurar e vai ver que é o contrário. Então, as teorias científicas são verdadeiras ou falsas num sentido muito próximo, né? Elas estão dizendo alguma coisa sobre o mundo, sobre o universo, como é que as coisas funcionam no universo, e para saber se a teoria é verdadeira ou não, você vai ter que observar a natureza para ver se é daquele jeito mesmo. Bom, então isso funciona muito bem com as teorias científicas. Mas com as teorias filosóficas, isso não parece que funciona muito bem. Bom, pelo menos para algumas teorias filosóficas. É uma observação que precisa ser feita aqui, né? Eu sei que muitos de vocês já conhecem essas ideias do Popper, né? Karl Popper, né? Talvez o filósofo da ciência mais importante do século XX. Né? Com certeza o mais influente, né? As pessoas nem sempre concordam com ele, mas sempre tem alguma coisa a dizer sobre ele. Né? Então ele argumentou, e parece que com argumentos bastante razoáveis, para mostrar que, mesmo no caso das teorias científicas, o teste, ele testa a teoria só parcialmente, em certo sentido. O teste decide algo sobre a teoria apenas de forma parcial. Por quê? Porque as teorias científicas, vocês devem lembrar, eu falei que são conjuntos de enunciados. E conjuntos de enunciados que tentam falar alguma coisa sobre o mundo, explicar alguma coisa sobre o mundo. E para você explicar alguma coisa de uma forma interessante, é importante que você use enunciados gerais, use generalizações universais. Né? Não basta explicar, né, por que a água da sua panela ferve a 100 graus Celsius. Você precisa explicar por que a água, em geral, ferve a 100 graus Celsius a certas condições de pressão, enfim. Então, você precisa falar de forma geral. Dessa forma, a sua teoria se torna mais interessante. Mas só que quando você fala de forma geral, você vai usar enunciados do tipo: todos os x são P, todas as coisas x têm a propriedade P. Isso vai ter um certo ônus, né? Isso vai ter um certo custo. Por quê? Porque quando você vai testar, para ver se esses enunciados são verdadeiros ou não, você pode encontrar, né, de uma forma, né, até fácil, contra-exemplos a esses enunciados. Contra-exemplos são fatos, observações que contradizem o enunciado. Se eu digo que todo x é P, né, basta eu observar um x que não é P para saber que esse enunciado é falso. Não é uma questão de ser radical, né? Você pode dizer, não, isso é radicalidade. Né? O x é P quase sempre, aí tem um que não é. Mas, bom, enfim, o enunciado diz que todo x é P. Então, o enunciado precisa ser considerado da forma como ele é feito. Então, se ele diz que todo x é P, para ser verdadeiro é preciso que todo x seja P. Então, se um não é,
o enunciado é falso. Então é possível você fazer testes, observações e descobrir que seus enunciados, né, de base da sua teoria, aqueles enunciados gerais que a teoria tem, eles são falsos. É possível. Basta encontrar um contra-exemplo. Né? Bom, você tem os enunciados, faz afirmações gerais, todo x é P. Então você vai fazer um experimento, monta o experimento exatamente para observar se o x, na situação que você vai observar no experimento, é P. Se aquele x é P, você vai observar isso. Você faz o teste e descobre que não é. Bom, então aí você pode concluir o quê? Que é falso dizer que aquele x é P, mas também que é falso dizer que todo x é P, ou seja, o enunciado original. Né? Então, o enunciado do qual você derivou aquele que você testou. Então, você pode fazer esses testes. Bom, nem sempre você vai chegar a essa conclusão, que a teoria é falsa, coisas desse tipo. Mas você deveria poder. Para Popper, o que caracteriza uma teoria científica é isso. É que você seja capaz de encontrar contra-exemplos para a teoria. Se você não é capaz de encontrar contra-exemplos para a teoria, vai dizer que essa teoria não é científica. Né? Bom, mas para confirmar a teoria, para saber se ela é verdadeira, o que é que você faz? Se você diz que todo x é P, então, para confirmar isso, você teria que observar todo x e ver se ele é P. Tá? Mas isso não dá para fazer. Pelo menos na maioria dos casos. Se o x for algo como a água, sempre ferve a 100 graus Celsius, em tais condições de pressão, então, não dá para observar isso. Né? Não dá para ferver todas as porções de água, né, em todos os recipientes. Né? Impensável. Então, o que é que o Popper conclui a partir dessa análise? Ele vai concluir que nós podemos chegar à conclusão de que teorias científicas são falsas, mas nós não podemos chegar à conclusão de que uma teoria científica é verdadeira. Nenhuma teoria científica. Né? Para ele, uma teoria pode ser corroborada, né, mas não confirmada. Significa que nós podemos, quando ela passa em vários testes e tal, a gente cria uma grande confiança nessa teoria. Dizer que ela foi corroborada é dizer que nós temos bastante evidência para confiar nessa teoria. E a gente vai usando as teorias assim. Mas essas teorias devem sempre estar abertas à revisão. Se um teste futuro, né, demonstrar que há alguma coisa ali que não está, né, correta, então você pode descartar a teoria e pensar em outra. Bom, então veja que o teste também não faz milagre, né? O teste é bom, mas não faz milagre, tem seus limites. De qualquer forma, ainda é de uma ajuda muito grande, né, no campo científico. Né? Como eu disse, é uma ferramenta de seleção de teorias. Algumas teorias você falseia. Se você falsear a teoria, você pode descartar aquela teoria e partir para outra. Né? Então você consegue fazer seleção de teoria pensando em termos de teste empírico. Teorias científicas. Mas teorias filosóficas, aí talvez as coisas não sejam tão simples. Né? Bom, até aqui a gente está acentuando talvez as diferenças, né, entre filosofia e ciência. Mas a gente pode começar a pensar em algumas semelhanças. Né? Bom, se a filosofia não pode usar esse teste empírico, o que é que ela pode fazer? Bom, o que é que os filósofos fazem? Né? Os filósofos também têm as suas questões, né? A gente viu isso. Mas como é que eles procedem para tentar responder essas questões? Eles também precisam levantar hipóteses. Mesma coisa que o cientista faz nesse sentido, o filósofo faz também. Levanta hipóteses, cria teorias. Agora, as teorias filosóficas, como não tem, né,
pelo menos em grande parte, esse conteúdo empírico que as teorias científicas têm, você precisa proceder de uma forma diferente. Então, como é que a gente faz? A gente busca argumentos, né? Levanta hipóteses, que a gente procura argumentos para sustentar essas hipóteses, né? Essas respostas que nós temos para as nossas questões filosóficas. E esses argumentos a gente apresenta, então, para a comunidade filosófica, para as pessoas interessadas na questão, e a partir daí vai se discutir se o argumento realmente é uma boa razão para você aceitar aquela hipótese, ou se não é um bom argumento. Então, veja, aqui a gente não está ainda pensando que você poderia usar algum tipo de teste empírico para testar hipóteses filosóficas, nada disso. Mas mesmo assim, nós estamos pensando em um tipo de mecanismo de seleção de respostas filosóficas, né? O mecanismo é esse: argumentar a favor das hipóteses e discutir, né, se esses argumentos são realmente aceitáveis ou não. Isso é um procedimento que parece também bastante racional, dadas as questões que nós temos, né? Bom, só para dar uma ideia, não sei se todo mundo aqui vem da filosofia, acho que deve ter gente de outros cursos. Como é um argumento filosófico, né? Eu trouxe um argumento clássico, um argumento de Descartes, para dar um exemplo, né? O argumento magistral de Descartes, para mostrar que o sujeito consciente, não é o seu corpo. Como é o argumento? Isso, é claro que não é as palavras de Descartes, né? Isso é uma versão, né, de um argumento de Descartes, é o que a gente chama de forma canônica do argumento. Então, as premissas seriam essas, P1 e P2. Né? Esse aqui tem um laser, deixa eu ver. Não, eu posso fazer uma coisa errada aqui, deixa assim. Bom, premissa 1, eu sou algo de cuja existência posso ter certeza. Premissa 2, meu corpo não é algo de cuja existência posso ter certeza. Conclusão, eu não sou meu corpo. Eu não sei se vocês percebem como é que se dá essa conclusão, mas na verdade é uma ideia bastante razoável, né? Quer dizer, existe uma base lógica para você chegar a essa conclusão. Se duas coisas são idênticas, elas devem ter as mesmas propriedades. Todas as propriedades dessas coisas são as mesmas, né? Elas devem ter todas as propriedades em comum. Então aqui, o que o argumento mostra é que eu tenho uma propriedade que o meu corpo não tem. A premissa 1, estou dizendo que eu tenho uma propriedade que é a propriedade de ser algo cuja existência posso ter certeza. E o meu corpo não. O meu corpo é uma coisa que não tem essa propriedade. Ele não possui a propriedade de ser algo cuja existência posso ter certeza. Bom, essas premissas, eu estou mostrando aqui como premissas, mas as premissas também, elas precisam de certos argumentos, né? Descartes dá alguns argumentos para que a gente aceite essas coisas, né? A ideia de que você só pode ter certeza, né, do seu próprio pensamento, no momento em que você pensa, as outras coisas você pode questionar, você pode pôr em dúvida. É mais ou menos o processo que Descartes faz para chegar a essas premissas. E a partir dessas premissas, pronto, você chega na conclusão: eu não sou meu corpo. Se eu tenho uma propriedade que meu corpo não tem, coisas idênticas têm que ter todas as propriedades em comum, então eu não sou o meu corpo. Bom, então aí você tem, né, uma razão para você aceitar esse tipo de hipótese. Por que aqui nem todo mundo aceita? Né? Porque algumas pessoas vão ver problemas no argumento, certo? Alguns filósofos vão ver problemas nesse argumento. Mas, enfim, é só um exemplo para dar uma ideia para quem não conhece, né, como é que são esses argumentos filosóficos. Também não é assim arrumadinho da forma como eu apresentei aqui, né? Você tem que garimpar um pouco o texto, entender mais ou menos o que é que ali está servindo como premissa, o que é conclusão, né? Para entender como é mais ou menos essa forma lógica do argumento. Mas, enfim, a ideia básica é essa. Bom,
A gente viu, então, que, principalmente, o problema do teste empírico leva a uma separação entre questões filosóficas e questões científicas. E, consequentemente, uma separação entre filosofia e ciência. E é interessante ver que, ao longo do tempo, aparentemente, as pessoas se concentraram muito na diferença, né? Você percebe diferenças entre o modo de operar da filosofia e o modo de operar da ciência. As pessoas, às vezes, né, se focam muito nessas diferenças e, às vezes, chegam ao ponto de imaginar que filosofia e ciência são coisas totalmente apartadas, né? E é comum você ouvir algumas afirmações sobre essas diferenças, né? E as afirmações são coisas desse tipo. As questões de interesse da filosofia e da ciência são distintas. Não tem questões comuns. Os métodos da filosofia e da ciência são distintos. A ciência pode responder às questões científicas, mas a filosofia não pode responder às questões filosóficas. A ciência não tem nada a aprender com a filosofia, nem o inverso. Né? Então, são afirmações que às vezes as pessoas fazem. São crenças que às vezes as pessoas têm. A minha intenção é mostrar que as coisas não são tão diferentes assim. Ou seja, que essas afirmações são questionáveis. Na verdade, são questionáveis uma por uma. Isso se a gente tiver um olhar diferente sobre essa relação entre filosofia e ciência. Um olhar mais conciliatório, né? Então, se a gente tiver uma compreensão diferente de como é que o conhecimento humano é produzido, se nós assumimos também uma perspectiva diferente em relação ao papel da filosofia na aquisição do conhecimento humano, a gente pode, inclusive, reverter aquelas afirmações, né? A gente pode chegar a concluir coisas bem diferentes. Por exemplo, que há muitos casos em que a filosofia e a ciência têm interesse pelas mesmas questões. Há muitos casos em que a filosofia e a ciência recorrem aos mesmos métodos. A filosofia oferece resposta para as suas questões e a ciência pode aprender com a filosofia e vice-versa. É o oposto do que estava sendo dito antes. Claro que você tem que olhar da forma correta para chegar a essas conclusões. Bom, mas vamos tentar ajudar um pouco, né? Ver se a gente consegue ter esse olhar um pouco mais caridoso para essa relação entre filosofia e ciência. Questões de interesse comum. Olha só primeiro, o livre-arbítrio existe? O livre-arbítrio existe? Questão filosófica clássica, né? Ciência se preocupa com isso? Sim. Sim. Bom, questão, na verdade, muito atual dentro da neurociência é essa. As pessoas têm se preocupado muito em pesquisar isso. Como é que os cientistas vão pesquisar isso? Como é que eles vão testar hipóteses sobre isso? Bom, dá para fazer, né? Porque se você pensa em livre-arbítrio, geralmente você pensa que o livre-arbítrio depende de uma decisão consciente que o sujeito toma, que independe de causas externas, causas anteriores. Ou seja, o livre-arbítrio depende de pode ser definido com base numa certa independência do que você faz em relação às determinações que você tem e com base no fato de que essa decisão que você toma é uma decisão consciente. Então, se você descobre que as suas ações, você pode investigar isso, talvez empiricamente, você descobre que uma certa ação que a pessoa faz, antes de ser motivada por um ato consciente, ela é motivada, ela é impulsionada por uma atividade cerebral inconsciente,
Então você talvez tenha aí um meio de atacar a ideia de livre-arbítrio, né? Existem exceções, mas em geral o pessoal está fazendo experimentos para mostrar isso. Não, antes que a pessoa mexesse o dedo, o cérebro já estava se preparando para dar a ordem para o dedo se mexer. Então, inclusive, né, o cientista que estava monitorando lá podia saber que a pessoa ia mexer o dedo esquerdo antes da própria pessoa que mexe o dedo. Então, o pessoal está pensando assim, né? Se isso é possível, então a ideia de livre-arbítrio fica meio prejudicada. A consciência pode ser reduzida à atividade cerebral, né? É uma questão importante hoje dentro da filosofia da mente, mas também é uma questão importante dentro da neurociência, dentro das chamadas ciências cognitivas. Tem muita gente pensando sobre isso. Isso é um caso muito interessante, porque é um caso em que filosofia e ciência estão trabalhando de uma forma muito próxima. Uma questão que importa para os dois lados. Existe uma base natural do comportamento moral, né? Tem gente pensando sobre isso também. As bases neurofisiológicas da moral, né? Tem gente pensando nisso. Inclusive, né, tentando mostrar que a moral, ela se inicia, ou certos princípios morais se iniciam, na verdade, são ideias antigas, mas que são renovadas, né, com novas formas de investigação, né? Então, alguns princípios morais se iniciam com o fato de que você tem empatia por outras pessoas, por as questões das outras pessoas, e isso é uma coisa natural, isso tem uma base neurofisiológica. Bom, dá para fazer uma investigação também dessas questões a partir de uma abordagem empírica. O que é informação, né? Mais uma vez, né, existe um ramo hoje da física que é a física digital, né? Tem gente que chama também de filosofia digital. Tal forma como as coisas aí estão relacionadas, filosofia e ciência. E que propõe que a chave para explicar, né, a multiplicidade de fenômenos que existem na natureza, de leis naturais, é a informação. No final das contas, tudo pode se reduzir à informação. Mas o que é informação? Não existe um consenso sobre o que é informação. Existem teorias da comunicação, teorias de como nós podemos medir informação, mas a questão de o que é informação ainda não é uma questão consensual. Então, os filósofos estão pensando sobre isso. Os físicos estão pensando sobre isso. Então, ciência e filosofia estão pensando. É uma questão de interesse comum também. Então, veja que, né, existem esses pontos de confluência entre filosofia e ciência. Os métodos, você pode pensar que os métodos cada um tem os seus, né, mas nem sempre também é assim. Por quê? Porque métodos que a gente considera, em geral, como tipicamente filosóficos, também são usados pelos cientistas, né? Cientistas elaboram, por exemplo, experimentos de pensamento, né? Quem nunca ouviu falar daquele trem que viaja na velocidade da luz, a pessoa se desloca em relação... Né? São experimentos de pensamento importantes para você compreender a própria ideia da relatividade. Cientistas usam ferramentas lógicas, né? Lançam hipóteses especulativas, hipóteses que algumas pessoas de fato duvidam que possam ser testadas, né? Algumas pessoas duvidam que algumas das afirmações da teoria das cordas possam ser testadas. Então, né, o critério do Popper, se não pode ser testado, não é científico. Como é que fica nesse caso? Bom, cientistas usam essas coisas, eles fazem essas coisas. E os filósofos, né, pelo menos alguns filósofos, têm também utilizado ferramentas típicas do cientista, né? Alguns filósofos têm recorrido a teorias empíricas, né? Alguns filósofos, na verdade, têm essa ideia de que os problemas filosóficos, se eles tiverem de ter uma resposta, eles terão essa resposta da ciência, né? Então, eles buscam, teorias científicas para tentar tratar dessas questões filosóficas, né? Em particular, a gente
A gente tem aí os naturalistas, né? São filósofos de uma certa corrente contemporânea que tem essas ideias. Tem filósofos que coletam dados empíricos, né? Existe hoje a filosofia experimental, não sei se vocês já ouviram falar nisso. É uma coisa meio polêmica, né? Tem uma grande discussão em torno disso, se isso é filosofia mesmo. Mas, enfim, a ideia é muito simples, na verdade, é a ideia de que a filosofia precisa partir de certas intuições. E que, para que as teorias filosóficas, né, possam ser convincentes, possam ter algum impacto, né, essas intuições elas precisam vir do senso comum. Elas não podem... Pode ser que você transforme essas intuições, você vai elaborar essas intuições, então não é a coisa bruta, da forma como vem do senso comum. Mas tem que, de alguma forma, ter uma conexão com o senso comum para que as pessoas reconheçam aquela resposta como sendo uma resposta para a questão que a gente tinha desde o início. Então, eles aplicam questionários, eles fazem pesquisas para saber as intuições das pessoas, né? O que é que a pessoa faria, por exemplo, é um problema famoso. Se vem um bonde, o bonde vai passar por cima, né, de 6 pessoas. Você tem a possibilidade de virar uma chave, o bonde vai para pega outro caminho, né, vai por outro lado. Mas do outro lado tem uma pessoa. Então você tem que escolher entre 6 e 1. Né? O que é que você faz? A pessoa vai lá em entrevista para saber o que a pessoa faz. Né? Você muda. Então, a partir daí eles chegam a algumas conclusões também filosóficas, né, importantes. E os filósofos formulam hipóteses empíricas, né? Hipóteses, né, que podem inclusive ser testadas. Né? Tem algumas hipóteses aí famosas, a modularidade da mente, a hipótese do Fowler. Algumas pessoas acham que existe de fato muita evidência empírica em favor dessa hipótese. Né? Searle tem aquela ideia de que a consciência depende de certas propriedades biológicas do cérebro, por isso uma máquina não pode ser consciente. Uma máquina que não seja uma réplica do cérebro. Chalmers tem ideias também sobre a consciência, a relação entre consciência e informação, e são hipóteses, inclusive, que hoje estão sendo desenvolvidas pelo Christoph Koch, né, de uma forma mais empírica. Né? Então, você tem esses casos, né, interessantes de filósofos que lidam bem com esse campo científico. Bom, e além do mais, que me parece ser o principal, os cientistas e os filósofos fazem uma coisa que é comum aos dois campos. Eles, nos dois casos, submetem as suas teorias à crítica intersubjetiva. Ou seja, as teorias são apresentadas para a comunidade de filósofos, para a comunidade científica, e essas teorias são debatidas, as teorias são questionadas, né? Existem tentativas de derrubar as teorias, isso é comum aos dois casos. Bom, aquilo que eu estava, desenvolvimento daquilo que a gente falou antes, né? Filosofia pode dar resposta às suas questões? Não só pode, como dá, e dá mais do que a ciência, né? Se você pensar bem. Uma questão filosófica, né? Os filósofos de várias épocas, de vários lugares, respondem de diferentes formas. Então, tem várias respostas. Então, o problema não é a falta de resposta. O problema é a profusão. O problema é que tem muita resposta. E por que tem muita resposta? Exatamente porque você não tem esse método de seleção tão eficiente. Você tem método de seleção, mas não tão eficiente como você tem no caso científico, né? Que é o teste empírico. Mas, enfim, é uma ideia muito errada você pensar, não, filosofia só levanta questões, não responde nada. Bom, essa afirmação, eu já estou terminando, eu trouxe aqui porque ela revela, né, a importância dessa interação entre filosofia e ciência. Uma frase de um filósofo contemporâneo, Christopher Norris,
de um artigo que ele escreve em resposta a uma afirmação do famoso físico britânico, né, Stephen Hawking. O Hawking, ele tem um livro chamado The Grand Design, onde ele faz a seguinte afirmação: a filosofia está morta. Né? Então nós aqui estamos, né, fazendo uma coisa meio fúnebre, né? A necropsia, né, desse corpo morto, pode ser. Mas parece uma ideia equivocada, né? Ele diz assim: não, porque a filosofia, né, não se atualizou com as últimas descobertas da ciência. Hoje a tocha do conhecimento está na mão do cientista, coisa desse tipo. Me parece, na verdade, uma grande desinformação. E esse artigo do Norris é exatamente para rebater essa ideia, essa concepção. E ele apresenta vários casos em que você tem essa cooperação entre a filosofia e a ciência. Ou seja, não só a filosofia fornece, né, material para reflexão filosófica, mas a filosofia, né, também oferece muita coisa para a ciência. Né? Várias ferramentas filosóficas, como a gente mostrou aqui, são utilizadas pelo cientista. E é importante você ter essa cooperação. Né? O filósofo, ele tem uma certa atenção aos conceitos. Os conceitos estão sendo usados da forma correta. Se você, né, for analisar essa afirmação do Hawking, né, a primeira coisa que o filósofo vai dizer é que o conceito de filosofia que ele tem é um conceito muito estreito de filosofia. Né? Então, veja que os conceitos são importantes. O filósofo tem esse cuidado. Bom, a afirmação é essa, né? Vocês estão vendo, é uma paráfrase aí aquela famosa afirmação de Kant, né, sobre os conceitos e as intuições. Aí o Norris diz assim: adaptando a citação de Kant em um contexto relacionado mais diferente, a filosofia sem aporte científico é vazia, enquanto que a ciência sem orientação filosófica é cega. E se ela é cega, significa que ela pode tropeçar. Então a filosofia, inclusive, pode ajudar a evitar esses tropeços. Bom, para terminar, eu só queria mencionar mais uma citação, dessa vez do Reichenbach. E é uma afirmação sobre o trabalho científico. Agora vocês observem essa afirmação e vejam, né, se há alguma semelhança em relação ao trabalho filosófico. Ele diz assim: o caráter social do trabalho científico está na origem da sua força. Os recursos da coletividade acrescentam-se ao poder limitado do indivíduo. Os erros do indivíduo são corrigidos pelos outros membros da coletividade, e das contribuições respectivas de vários indivíduos inteligentes resulta uma espécie de inteligência coletiva suprapessoal, capaz de encontrar respostas que um indivíduo isolado não poderia nunca descobrir. O que eu acho interessante nessa citação é que você poderia manter a citação quase que completa, mudar só uma palavra, e eu vejo aí um sentido bastante adequado também. Se você faz essa modificação, a frase me parece que faz todo sentido ainda. O caráter social do trabalho filosófico está na origem da sua força. Os recursos da coletividade acrescentam e assim por diante. Não muda nada. Por quê? Porque, de fato, nesse aspecto, no aspecto, né, da forma como nós procuramos respostas para as questões, tanto as questões filosóficas como as questões científicas, nesse caso, a ciência e a filosofia se aproximam de forma, né, muito evidente. Nos dois casos, em que é que consiste o trabalho? O trabalho de buscar respostas consiste nisso, na cooperação de uma coletividade, na submissão das hipóteses, que são as respostas das questões, dessas hipóteses a essa comunidade. Né? Submissão dessas hipóteses à apreciação dessa comunidade. E através do debate, né, dos pares, através dessa discussão entre os pares,
dos recursos que essa comunidade dispõe para avaliar essas respostas, nós chegamos a algumas conclusões. Isso vale tanto para a filosofia como para a ciência, pelo menos ao meu ver. E isso mostra, então, no final das contas, que, embora nós tenhamos, talvez, desenvolvido essa ideia de que filosofia e ciência são coisas bastante apartadas, elas, no final das contas, estão mais próximas do que nós pensamos. Embora a gente tenha, talvez, crescido com essa ideia de que há uma certa inimizade entre filosofia e ciência, na verdade, as duas são amigas, né? E estão mais próximas do que a gente imaginou. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, mas era isso mesmo. Obrigado.